paciente, cliente da Biodelta há pelo menos 5 anos. Eu procurei esse serviço porque eu tinha uma dor crônica no meu quadril e eu sempre gostei muito de atividade física. E então, quando eu procurei o Instituto Biodelta, era como se fosse a minha única chance de poder voltar a malhar. E eu tive um sucesso com isso e fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Vamos fazer atividade física, vamos nos alimentar bem, evitar alimentos açucarados, alimentos gordurosos, porque esses alimentos, eles alimentam essas células feias. Antes delas virarem células cancerígenas, elas podem ser umas células metaplásicas, elas nem são ainda cancerígenas e você está alimentando essas células feias. Aí está a importância da gente fazer uma boa atividade física, porque a atividade física ela vai estimular a boa morte, que é a apoptose celular, e um bom nascimento de células novas. A alimentação saudável, sem picos de açúcar, sem picos de glicemia, ela vai alimentar e regrar suas células boas. Então, é muito importante que a gente faça tudo de acordo, né? Então, que a gente tenha uma boa alimentação, que a gente tenha um bom sono, que a gente pratique atividade física. E esses fatores a gente chama de fatores epigenéticos, são os fatores ambientais, que a gente consegue controlar o câncer. 40% de todos os cânceres, eles têm 40%, os cânceres, 40% são mediados por esses fatores epigenéticos, que eles interferem no DNA das células, mas eles não são genéticos, são comportamentais. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Uma coisa que eu descobri, assim, na faculdade a gente falava de câncer de mama, mas não tinha isso tão estabelecido, né? Eu tenho 15 anos de formada, que não é um câncer de mama que tem, existem 4 tipos de câncer de mama detectados. Pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha 5 tipos de câncer de mama. Então, assim, esses cânceres de mama tem um muito agressivo e um menos agressivo. E ele tem uma faixa etária que ele acomete mais ou menos, né? Então, eu vou começar pelo menos agressivo até o mais agressivo. Então, o luminal A, ele é o menos agressivo. Ele é aquele câncer que dá para você pegar no início, ali na mamografia. Às vezes, ele nem filtrou em todo o seio, ele ainda está bem pequenininho para aquelas células metaplásicas, né? E ele depende muito dos hormônios femininos, que é o estrógeno e a progesterona. Temos o luminal B, que seria o primo mais maldoso. Ele é um luminal A um pouquinho piorado, ele cresce um pouquinho mais acelerado. Mas só para vocês terem noção, às vezes esse luminal A, para ele crescer 1 centímetro, ele demora anos, meses, né? E o luminal B, ele demora meses, ele não é tão de anos. Agora, já esses 2 últimos, eles são mais recorrentes em mulheres jovens, e eles crescem em questão de dias, assim, né? O triplo negativo, uma vez detectado, você tem que operar no outro dia, começar a quimioterapia no outro dia, porque em 1 mês ele pode crescer 5, 6 centímetros, né? E isso é muito coerente, né? Se a gente for pensar que uma mulher jovem, lembra quando a gente tinha 18, 19 anos, o cabelo crescia rápido, a unha, né? E aí a gente vai chegando à idade e não cresce mais com a mesma velocidade, a gente não tem mais o mesmo metabolismo. Assim também são com as células cancerígenas. Então, o HER positivo e o triplo negativo, eles são mais prevalentes em mulheres jovens, muito jovens, e eles crescem muito rápido, né? E com o fato deles crescerem rápido, eles invadem mais tecidos, a chance de ter uma metástase é maior. Então, ele é um hormônio que a gente tem que ter muito cuidado. E eles não respondem, o triplo negativo, ele não responde nem ao HER, que é um tipo de hormônio, nem a progesterona, nem o estrógeno. Ele ainda é um mistério na medicina para a gente. É importante notar que o tratamento com cirurgia e radioterapia é o mesmo para todas as pacientes com câncer de mama. O que muda são os medicamentos que a gente pode fazer. No meu caso, eu estava fazendo um ciclo de cuidados da saúde feminina, que eu fiz mamografia, fiz ultrassom de mama, fiz ultrassom transvaginal e todos os exames hormonais. Todos deram perfeitos. Eu fiz em julho de 2019 e não tinha nenhuma alteração. Quando foi em dezembro de 2019, no dia 25 de dezembro, depois da ceia de Natal, deitei com meu marido,
Palpei a minha mama, falei, ai, meu amor, eu tô com um carocinho aqui. Ele falou, mas você acabou de fazer exame. Eu falei, ai, mas eu tô incomodada. Dia 26 de dezembro eu fiz. E ali foi detectado um nódulo de 1 centímetro e ele era maligno. Então, assim, é no detalhe, essa palestra para mostrar para vocês que é no detalhe. Por ele estar muito pequenininho, eu fiz outros tipos de exame, eu pesquisei chamar oncotype, eu pesquisei no meu sangue genética, eu pesquisei nesse tumor, qual que era o tipo do meu câncer. Ele deu luminal A, né, que não é nada comum na minha faixa etária. Isso permitiu com que eu não precisasse cortar o meu cabelo e só fizesse a cirurgia e a radioterapia. Em mulheres de 50 a 60 anos, isso tem se tornado cada vez mais comum. As mulheres que fazem mamografia de maneira recorrente, anual, elas conseguem detectar com 1 centímetro e elas tiram o nódulozinho, faz sessão de radioterapia, que é como se você estivesse fazendo um raio-x, você entra numa maquininha ali, você não sente dor, não sente nada, e aí você vai queimando as células fêmeas para renascer outras células melhores. Então, aqui a gente tem que entender quais são os fatores de risco. Quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, nós estamos falando de ações, tá? A gente não está falando de, eu vou fazer mamografia, vou fazer ultrassom igual a doutora. Isso aí é rastreio e detecção precoce. O que é prevenção? A prevenção é a gente fazer atividade física, é a gente dormir bem, é não fumar, se alimentar bem. Isso é prevenção para todo e qualquer tipo de câncer. Pense, 40% dos cânceres são causados por esses fatores comportamentais, tá? E quais seriam os fatores de risco? Por que a gente tem que falar disso? Porque o câncer de mama, ele é uma situação que une todas as mulheres, da mais nova à mais velha, da que é mais rica a mais humilde. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que explicar. Então, a menarca precoce, ou seja, uma menstruação antes dos 11 anos, ela é um fator de risco. Mas por que, doutora? Porque o que é a menstruação? A menstruação não é quando aumenta os hormônios femininos? Então, quanto mais tempo você estiver exposta ao hormônio feminino, maior a possibilidade de você ter um câncer de mama. E hoje, com a sexualização precoce das crianças, dançando funk, vendo uma coisa inadequada na TV, isso acelera a maturação sexual. Né? Antigamente, tipo, no tempo da minha avó, era comum as meninas menstruarem com 16, 17 anos. Da minha mãe já era ali naquela fase de 15 anos, eu fui com 12. Hoje eu tenho sobrinhas, coleguinhas do meu filho, com 9 anos já estão menstruando. Então, imagina o impacto disso, né, na vida de uma criança que vai ter uma exposição hormonal aumentada. Né? E hoje, com a obesidade infantil, os hormônios femininos, eles são gordurosos, né? O estrógeno e a progesterona são gordurosos. Então, quando você vê uma menina que menstruou com 9 anos e está sobrepeso, ela aumenta muito o risco dela, porque essa gordura periférica, ela transforma em mais hormônio feminino. Então, ela aumenta a chance de ter um câncer de mama. Uma menopausa tardia, ou seja, após 55 anos de idade, né? Ou seja, então, se você menstrua cedo e para de menstruar tarde, o tempo que você ficou exposta ao hormônio é muito grande, né? Então, você promove uma maior troca de células que podem ser alimentadas, umas células cancerígenas que são alimentadas por esses hormônios. A primeira gravidez após os 30 anos, o que é muito comum na minha faixa etária, né? Minhas colegas, a gente começa a se programar para ter filho com 32, 33 anos, porque a gente quer se estabelecer profissionalmente antes. Isso também é um fator de risco. Não ter tido filho também é um fator de risco, e as pessoas associam ao fato de que quando a gente está grávida, a gente não produz a progesterona e o estrógeno como a gente produz menstruando normalmente. Então, isso aumenta a chance de você ter câncer de mama, né? Porque minha avó, ela teve 14 filhos. Durante 15 anos, ela não menstruou, né? Então, ela não teve essa exposição hormonal. A minha mãe teve 3 filhos. Então, durante 4, 5 anos, no pico hormonal, ela não teve tanta exposição ao hormônio.
O uso de anticoncepcional, eu não sei se vocês sabem, que o anticoncepcional nada mais é que um pouquinho de estrógeno, um pouquinho de progesterona, que são esses hormônios femininos que promovem a menstruação. Eles estão ali naquela cápsula, você toma, e como ele não é personalizado para a pessoa, eles dão um número exato, você pode estar tomando mais do que você mesmo produzia, porque quando você toma um anticoncepcional, você para de produzir seu hormônio e passa a tomar o que vem de externo. Então, se você era uma mulher que não produzia muito hormônio, você pode estar tomando a mais do que você deveria e vice-versa, pode estar tomando a menos, por isso que às vezes a mulher tem um spot, né, sangra no meio do ciclo. Então, o que acontece? Essa exposição a hormônios sintéticos também aumenta a chance de ter câncer de mama, tá? A terapia de reposição hormonal pós-menopausa, ou seja, os hormônios femininos, eles dão a beleza na mulher, né? Então, assim, o estrógeno, ele deixa o cabelo da mulher mais bonito, ele deixa você com mais vigor e libido, né? A pele fica mais bonita. E o que acontece? As mulheres, quando entram em menopausa, elas tendem a avaliar o uso de terapia de tibolona, né, para poder manter o que elas tinham quando elas menstruavam. Mas isso tem que ser muito bem avaliado, não só o fator genético, como eu disse para vocês, na minha família nunca teve, mas também outros critérios. Eu estou sobrepeso, será que vale a pena eu, além dessa conversão que é da própria gordura do meu corpo, eu me expor a mais um hormônio? Mas é tudo muito bem policiado, porque tem mulheres que fazem reposição com extremo sucesso, mas elas começam a se regrar mais nessa questão de investigação e detecção precoce, tá? Então, os fatores de risco, eles são fatores genéticos e hereditários, o sexo feminino, por quê? Se você é mulher, você tem mais chance de ter câncer de mama do que um homem, né? Até pelos hormônios femininos. O homem, ele não vai ter o hormônio feminino, ele vai ter androstenediona, que é aquele hormônio neutro, que depois ele se desdobra em hormônio feminino e hormônio masculino. A idade, né? Então, a partir da quinta década, a incidência começa a aumentar muito. A etnia branca, o antecedente pessoal, ou seja, quem teve câncer de mama tem uma chance muito maior de ter de novo do que quem nunca teve. E o antecedente familiar, né? Então, é muito importante que a gente entenda que uma pessoa que já teve alguém da família tem que redobrar os cuidados. Mas não impede que uma pessoa que nunca teve ou na família, isso não quer dizer que ela não vá ter. Então, os fatores ambientais, que são as questões de epigenética, né? Que são questões que a gente consegue mudar, né? Então, assim, os fatores genéticos hereditários a gente não consegue mudar, né? Então, a idade a gente não consegue parar, ó, não vou fazer 50 anos, vou ficar com 33 para sempre. Não, não tem isso, né? Então, os fatores ambientais seria a dieta rica em gordura, né? Principalmente a gordura da carne bovina, né? A fritura, né? Essa é muito ruim porque ela alimenta aquelas células cancerígenas, né? Ou pré-cancerígenas. O uso de bebidas alcoólicas, o álcool ele é importante para socializar, tem efeito cardioprotetor, mas a gente não incentiva, porque ele é uma caloria vazia, né? Ele é altamente calórico e ele não tem nenhum tipo de mineral, nenhum tipo de vitamina. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né, do ônus e do bônus quando a gente for tomar uma bebida alcoólica. O sedentarismo que a gente combate aqui na Biodelta, então é um orgulho muito grande, assim, estar aqui, ver vocês malhando com a gente. Nossa, como é legal, eu me inspiro em vocês, né? Certa vez eu conheci uma pessoa antes do meu diagnóstico, uma senhora, que ela tem artrose em todos os membros dela, membro superior e membro inferior, mas ela era assintomática. Por vezes ela tinha um sintoma. E ela me falou que ela tinha essa artrose porque ela fez muito radioterapia por causa de um câncer de mama. E a médica não acreditava que ela não tinha dor. E, de fato, ela não tinha dor porque ela fazia musculação. Então, você aumenta o líquido sinovial. O que é isso?
que entre o osso e o músculo, os tendões, você está lubrificando, isso impede que você tenha dor, né? Então, isso é muito legal. Então, a gente vive isso aqui. Radiação ionizante, então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente estimula as pessoas a fazerem os tratamentos adequados, a fazer com critério, né? Eu não vou pedir mamografia para uma mulher de 30 anos, eu vou pedir ultrassom de mama. Mas acima dos 40, eu vou pedir mamografia anualmente. Agora, eu não vou irradiar, estou com sinusite, doutora, quero uma chapa do rosto. Não. Se você pode tocar aqui, ver o seio paranasal, ver o cheiro que a pessoa tá. Não precisa ficar radiografando o pulmão, seios da face, que é o raio-x, que é a radiação ionizante, à toa, porque ela é cancerígena, né? O excesso de peso, como eu disse para vocês, que a gordura, ela, tanto visceral, né, entre as vísceras, quanto essa gordura da pele, né, que a gente tem dois tipos de gordura. É a gordura da pele, né, que é a gordura marrom, a gordura boa, e a gordura entre as vísceras, né, que é uma gordura que mata mais. As duas gorduras, elas se biotransformam em hormônios androgênicos, ou seja, aquele hormônio que não é nem de homem nem mulher, e na mulher ele aumenta a incidência, a prevalência dos hormônios progesterona e estrógenos que podem alimentar o câncer de mama. E atividade física insuficiente, né, porque o que a gente mais ouve hoje é, doutora, eu faço atividade física na minha casa. Gente, isso não é atividade física, né? Atividade física motora é o que a gente faz aqui na Biodelta. A gente pensa para empurrar o peso, a gente ativa o neurônio motor, a gente promove hormônios do bem, que é a erisina. Isso tem um efeito cardioprotetor, oncoprotetor incalculável. Isso já tem prescrito, já tem detalhados em artigos científicos os benefícios da atividade física para a proteção de câncer e também na recuperação de câncer. Hoje eu falo que boa parte de eu não ter nenhum sintoma, mesmo fazendo quimioterapia, é porque eu tô aqui na Biodelta, porque eu venho aqui 3 vezes por semana e malho até ficar suada, e isso me ajuda demais, né? Evita com que eu tenha depressão, porque a gente promove endorfina, a gente tem irisina, não me deixa ter as dores que eu poderia ter de artrose, porque eu fiz radioterapia. Então, é extremamente importante prevenir com atividade física, tratar quando a gente está, tratar as consequências, né, do tratamento e também evitar que possa haver uma reincidência. Então, é muito interessante que a gente faça atividade física pelo menos 30 minutos por dia. Então, a gente vem aqui na Biodelta, faz a nossos 45 minutos, nos outros dias a gente faz uma caminhada, pensa em coisas boas, que isso aí já é um bom tratamento para todos nós. Programa de rastreamento e diagnóstico precoce. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza que seja a partir dos 40 anos. Por quê, doutora? Porque existe uma diferença de mama jovem e mama de uma mulher mais madura, tá? Então, a mama jovem, ela é cheia de canais, ductos mamíferos, latíferos. Então, ele aparece diferente numa mamografia, que é um raio-x. Então, uma mama jovem, o ideal é que a gente faça ultrassom de mama. Agora, já numa mama mais madura, né, que é a partir dos 40 anos, uma mama que já aumentou, aí é a mamografia, tá? Ai, doutora, mas eu tenho muita mama e as pessoas não conseguem ver. Então, aí a gente tem que reavaliar, porque pode ser que a sua mastologista peça uma ressonância de mama, que também consegue detectar com muita precisão, tá? O Ministério da Saúde, por uma questão epidemiológica, né, porque no SUS a gente tem que fazer um ônus e um bônus. Então, o que eles fazem? Eles fazem um estudo em qual faixa etária é mais prevalente o câncer para fazer a recomendação de quanto que eles conseguem pagar. Então, assim, de 100 cânceres, se 70 está acima de 50 anos, eles vão pedir mamografia gratuita para as mulheres acima de 50 anos. Mas como a gente tem plano de saúde, a gente tem acesso, a gente tem até as próprias UBS, a gente consegue fazer a partir dos 40 anos esse rastreio com mamografia e antes dos 40 anos, pelo menos uma vez a cada 5 anos, ultrassom de mama, tá? O toque, ele continua sendo imprescindível, apesar de não ser a única forma de detecção. Então, assim,
eu não sei vocês, mas na década de 90, 80, uma vez a Kiss, que é uma atriz, ela foi para a TV, tirou a blusa e ela conseguiu fazer o toque mostrando para as mulheres. Aí da década de 90 até 2000, isso foi muito comentado, era muito elogiado. E do nada a gente parou de incentivar. Por que a gente parou de incentivar? Porque os oncologistas e mastologistas pensaram que a mulher que se toca, ela não percebe o nódulo, ela deixa de se cuidar, ela não vai na ginecologista, ela não vai na mastologista, porque ela pensa, me toquei e não senti nada. Só que a nossa intenção maior é de achar um nódulo que é intocável, que ele não é palpável. Então, por isso que a gente incentiva o toque, mas associado às consultas ginecológicas. No meu caso, eu descobri quando eu me toquei e eu senti um nódulo benigno. Não era nem um maligno, porque o maligno não dava para notar. Então, é importante que as mulheres elas se toquem. Então, assim, são toques normais que a gente pode fazer no quadrante superior. É como a gente deita, é como se a gente estivesse tocando um pianinho. Você vai tocando, vai tocando, vai tocando, se sentir um carocinho, tranquilamente faça um ultrassom, não é nada grave, no ultrassom ele vai conseguir detectar. Mas como assim, doutora? Porque no ultrassom dá para ver. Se ele for redondinho, bonitinho, é benigno. Agora, se ele ficar feinho, estreladinho, assim, grandinho, compridinho, aí a chance de ser maligno é muito grande. Também é muito importante que a gente toque nas nossas axilas. É muito importante que a gente palpe e sinta algum carocinho. O que eu tenho percebido? Que com a correria do dia a dia, as pessoas pararam de se tocar. Tanto o homem quanto a mulher. Mas os homens, eles têm um papel fundamental na vida das mulheres. Eles são os que mais tocam a mama das mulheres. Então, toda vez que eu faço uma palestra, eu gosto que os homens... Obrigada, Bruno, pela sua presença. Que os homens estejam aqui. Um caso bem clássico de detecção de câncer de mama precoce foi do Marcos Mignon, que ele tocou a mama da esposa dele. Ela também com 39 anos, ela estava dormindo, ele foi ajudar ela a tirar a roupa para dormir e ele tocou um nódulozinho. E ali ele detectou precocemente e salvou a mãe dos 4 filhos dele quando ele tocou a mama dela. Então, assim, a gente não pode ir para o extremismo. Ah, não vou fazer o toque, porque não vale a pena. Não, vale a pena. A gente tem que conhecer nosso corpo. A gente tem que olhar cada pedacinho, cada célula, se tem alguma feridinha diferente, se o cabelo tá caindo mais, se tem alguma coisa entre os dedos, como é que tá, se a gente tá indo bem no banheiro, se a gente tá bebendo água, como é que tá a nossa urina, a gente tem que se conhecer. E dentro desse conhecimento, a gente tem que ficar tocando a nossa mama. Então, aqui está um pouquinho do exemplo do que a gente pode detectar na nossa mama. Se ela estiver endurecida, se ela tiver com suco, né, quando entra para dentro, se tiver alguma feridinha, tá? Se tiver vermelho, com aquele aspecto de inflamado, se tiver saindo algum líquido do bico de seio, da mama. Uma coisa que uma paciente minha me falou e a gente conseguiu detectar precoce foi que ela sempre a gente compra sutiã bege. Um dia ela usou um sutiã branco e ela notou uma gotinha de sangue no sutiã branco. Aquilo foi um indicador, ela detectou precocemente e se salvou. Então, os buraquinhos na mama, tá? Uma protuberância diferente. Nossa, tá com um carocinho diferente. A veia crescente, né? Muito vascularizado, sabe? Como se fosse quase uma varize, mas não é, sabe? Assim, quando tá com muita vascularização, o afundamento do mamilo, ele entra para dentro, assimétrico, uma mama da outra diferente, uma maior, outra menor, uma mais para cima, outra mais para baixo. A pele de laranja, ela fica toda furadinha, assim, sabe? Parece que tá com quase que celulite. E um nódulo interno que a gente pode palpar. Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha esse autoconhecimento, tá? Então, assim, a prevenção é o que a gente falou. Parar de fumar, se alimentar bem, né, com alimentos assim integrais, evitar bebidas açucaradas, alimentos açucarados, né, assim, bebida alcoólica são eventos muito especiais, parar de fumar, praticar atividade física e evitar o comportamento sedentário. O comportamento sedentário nada mais é do que você ficar 4 horas seguidas sentado. Não adianta a gente vir aqui, malhar bastante e ficar 4 horas sentado direto. Então, sempre levantar, beber uma água, espreguiçar, né? Pode até fazer o toque de mama e ligar para alguém. É muito importante que a gente tenha
esse cuidado conosco, porque o dia vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente senta, às vezes come um biscoito, então cortar. Vamos comer mais castanha, vamos beber mais água, né? Vamos se cuidar. Aqui tem um pouquinho de aplicativos, que eu vou deixar essa apresentação salva, que eles ensinam como que faz o autoexame. O WeCancer, ele é um diário de rotina para paciente que está com câncer, para ela falar com o médico, quais são as dúvidas, o que está acontecendo. O TUMI, ele avalia se a situação reportada no diário de sintomas é grave, ele acalma os usuários em casos menos urgentes, né? Porque depois que você tem um câncer detectado, tudo você acha que é um problema. Você nasce uma espinha nas suas costas, meu Deus, aí você vai se acalmando, vai se acostumando. Kerzone, hoje eu tomo um remédio, né? Então, assim, eu nunca tinha tomado remédio, então hoje eu tomo um monte de remédio, então é muito legal a gente saber, opa, esqueci, lembrei, não sei. Então, isso é importante, né? Existe uma rede social para quem está enfrentando o câncer, né? Infelizmente está em inglês, mas eu acho legal a gente ficar frequentando até para ver se algo surge no Brasil. E a Beca, que são notícias inspiradoras para o câncer de mama. Pensando em mama, a gente tem um livro de receitas do AC Camargo, que está o site, né, que explica quais são os melhores alimentos para evitar, ou para quem está em tratamento, né, para ensinar como a gente deve comer para evitar todo e qualquer tipo de câncer. Apoio, né, sororidade, né, são quando as mulheres se apoiam. E eu sempre falo, daquela mama ali que a gente vê, a anatomia que parece, cada uma parece uma pétala, a rosa são todas as mulheres juntas, uma ajudando a outra e dando a mão. Como posso ajudar as mulheres que não possuem plano de saúde? Existe a Lei 13.980 que garante para as mulheres de 40 e 50 anos a realização de ultrassom de mama no SUS. Então, é importante que a gente saiba dessa lei, porque muitas vezes você vai no pronto-socorro, a diarista que trabalha na nossa casa não sabe, a gente pode falar isso para elas, elas vão conseguir. O Instituto Proteia, que é um instituto que no mês de outubro, toda palestra que eu dou, que for remunerada, eu dou absolutamente tudo para esse instituto, ele consegue acelerar para as mulheres do SUS o tratamento, porque uma vez que você faz o rastreio, você detecta, você tem uma caminhada muito grande, você tem que fazer biópsia, você tem que fazer cirurgia, você tem que fazer quimioterapia, e o tempo no câncer, ele é ouro, assim, você tem que fazer tudo muito rápido. Então, assim, o que eu posso falar para vocês de uma coisa que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo é que eu fui detectada com um nódulo dia 26 de dezembro, dia 3 eu fiz a biópsia, dia 8 eu já estava operada. Então, assim, quantas mulheres vão ter essa oportunidade? Eu não sei. Então, é muito importante que a gente tenha, ajude institutos que são auditados pela KPMG, que tem uma seriedade muito grande. E o que eu faço no Proteia? Além de eu doar, quando eu estou fazendo as palestras, eu dou meus centavos do meu cartão de crédito. Eu entrei no site e está escrito assim, doe os seus centavos. Então, se eu compro uma coisa de R$ 3,90, eu dou 10 centavos. Por mês dá menos do que R$ 20 todos os meses, tá? Então, é muito legal. Aqui, Meu Beleza, tem o Instagram deles, eles dão apoio jurídico, né, para a mulher se afastar pelo INSS, doação de lenços e dentre outros, né, tem as mulheres aposentadas que tiveram câncer, não pagam mais imposto de renda, então tem a questão de conseguir transporte gratuito para poder se tratar, é bem legal. Outra questão aí, esse telefone vocês têm que anotar, 0800 779 000, que as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, elas podem entrar em contato para agendar o exame de mamografia sem a necessidade de pedido médico. E dependendo do lugar que você mora, você pode até fazer no Einstein, tá? Então, assim, é uma ação muito bacana do governo de São Paulo, que ajuda milhares de mulheres. Infelizmente, é só acima dos 50 anos, mas já cobre bastante, me deixa extremamente feliz. Então, anotem esse número, se vocês conhecerem uma mulher nessa faixa etária, que durante a pandemia atrasou os seus exames, é fundamental, não precisa de pedido. Você tem que ligar no mês do seu aniversário e eles vão agendar para você no hospital de referência mais próximo, tá? Outra questão que eu gostaria de falar com vocês, muito importante, seria sobre outros tipos de cânceres feminino.
principalmente na faixa etária daqui do Biodelta, que a gente frequenta, nós vemos que a população feminina, ela tem mais do que 50 anos. Então, o câncer de ovário, ele é assintomático, você não vai ter sintoma nenhum no início. Por isso é importante que a gente faça ultrassom transvaginal. Ah, doutora, mas eu não tenho mais atividade sexual. Não importa, a gente precisa se cuidar. E um desses cuidados é fazer ultrassom, porque quando a gente filma lá dentro, a gente vê como que está a camada de células. Se ela tiver um pouquinho mais grossa do ovário, se ele tiver mais grossinho, aquela bolinha tiver mais grossinha, isso é um indicador de câncer. Se você parou de menstruar, está na menopausa e do nada vem um sangramento, é importante que você procure imediatamente a sua ginecologista, porque pode ser um indicador de câncer de ovário. Se você... a gente tem que pensar na mulher, na mama, nos ovários e no útero, que é onde guardou o bebê. O útero, o câncer de útero, de colo de útero no Nordeste é o mais prevalente, mais do que o câncer de mama. Por quê? A gente tem que pensar no câncer de colo de útero, ele é evitável. Se a gente vacinar nossas filhas, nossas netas com a vacina de HPV, você vai evitar essa lesão viral que faz replicar mais células e as células ficarem feias, até câncer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, gente... Câncer nas mulheres, câncer de mama, que pode ser na mulher, 99 mulheres e um homem, é importante a gente palpar a mama dos nossos homens, as nossas também. Se vocês perceberem um sangramento de quem já está na menopausa, é importante a gente passar na ginecologista fazer uma ultrassom transvaginal. Se a gente... Toda mulher que teve algum dia uma atividade sexual, ela entrou em contato com o HPV. Se ela tem, nem todas vão ter HPV, é igual herpes, né? Nem todo mundo no Brasil teve contato com herpes zoster, mas nem todo mundo vai manifestar. Mas se vocês perceberem que teve alguma lesão no Papa Nicolau, é importante, a gente queima, a gente tira. Pronto, acabou o câncer. Então, é muito importante que a gente se cuide. Não só isso, outro câncer também que tem crescido 207% é o câncer de colo, do intestino, fazer a colonoscopia. Então, a gente é muito agraciado por Deus, nós temos plano de saúde, nós temos, a gente mora num estado muito bom, que a gente consegue agendar esses exames. Então, é muito importante que a gente faça a nossa parte comportamental, que é atividade física, que é um bom sono, boa alimentação, saúde espiritual, os fatores hereditários, a gente tem que fazer uma análise, quem teve, quem não teve, como eu posso fazer para evitar, e também as questões de prevenção e detecção precoce, que seriam os rastreios através de exames. A gente não precisa ter mais medo, a pandemia realmente está chegando numa fase de controle, não acabou, mas uma fase de controle muito favorável, as pessoas vão tomar a terceira dose, e eu peço a vocês, com carinho e cuidado, que a gente realize esses exames de prevenção e rastreio, porque foi ele que me salvou, obviamente foi Deus que me salvou, me instruindo a fazer um exame, mas sem esse exame, eu não conseguiria detectar tão precocemente, estar aqui falando com vocês com tanta alegria sobre como a gente pode e deve se cuidar. Obrigada, meu nome é Débora Yume, vou passar as referências para vocês, se a gente for postar no LinkedIn, a base de referência foi o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e do Governo de São Paulo e do Ministério de Saúde. Helena, doutora precisa Débora, falar mais alguma coisa? Você quer digitar? Você me ouve, doutora Débora? Eu não te ouço. Não me ouve? Oi, Débora. Eu sou a Luciana, tudo bem? Eu não estou ouvindo ninguém, na verdade. Ela faz as perguntas, porque tem algumas perguntas. Você está me ouvindo agora? Tô. Ela está no meu celular, tá? Ah, que bom. Então tá bom. Eu estou no celular também, eu vou ver aqui as perguntas, tá? Olha, parabéns pela palestra em nome do Biodelta, viu? Foi maravilhosa, tenho certeza que ajudou muita gente, vai ajudar mais ainda, disseminando essas informações tão importantes, viu? Deixa eu ver aqui. Meu tio descobriu o nódulo da minha tia tocando nela. Aí tem outra. Tem alguma estatística referente a câncer de mama pós-introdução de prótese mamária? Não tem uma estatística porque não muda, não existe um câncer dependente de prótese mamária. O que muda é a detecção, que ela deixa de ser precoce.
porque ele pode atrapalhar um pouco, mas não significa que vá piorar. Mas eu me comprometo a buscar essa referência e colocar no LinkedIn para vocês. Mas não existe um câncer, eles falam de mesotelioma, prótese, agora está tendo um movimento muito grande de extrusão da prótese mamária, mas isso não significa que você vai ter mais câncer, não, tá? O que pode dificultar um pouco, dependendo de onde que foi implantado, porque você pode fazer embaixo do músculo ou sobre o músculo, de como a gente vai visualizar as glândulas mamárias. Mas não existe nada específico que fale que a mulher que tem prótese vai ter mais câncer de mama. O que existe é que se torna um pouco mais difícil o diagnóstico precoce, tá? Perfeito. Doutora Débora, poderia, por favor, nos passar novamente o 0800 para acho que o Lourenço? Ele não conseguiu anotar. Tá, passo sim. Vou pegar aqui. Vamos lá, aqui, 0800 779 0000. São 4 zeros. Perfeito. O resto, todo mundo agradece. Apenas para São Paulo, tá? Só para São Paulo, né? E é legal, se vocês tiverem algum caso de câncer de mama em pessoas de baixa renda, procurar o Proteia mesmo. Eles atendem ali naquele hospital, esqueci o nome, vou lembrar, já falo para vocês, na Zona Leste. Então, assim, doutora, tô com uma amiga que não tem dinheiro e tá com câncer de mama, tá demorando para fazer a biópsia, procura o Proteia, vamos correr e a gente consegue, a gente corre atrás. Maravilha. Nossa, muito bom, só elogios aqui de todos. Parabéns pela sua palestra mais uma vez. Agradecemos em nome do Instituto e em nome de todos que assistiram, viu? Eu que agradeço a vocês. Aqui eu tenho hoje eu vim até de blusa rosa, né? Ame Deus, ame as pessoas, e eu sou muito grata à Biodelta, que sempre me apoiou em toda essa jornada, assim, que eu tive que me afastar, depois eu voltei, e eles adequando hoje o meu treinamento. Quem olha para mim nem imagina que eu estou em tratamento e eu estou ganhando massa muscular. Nossa, eu estou muito feliz aqui. Quem quiser vir aqui me dar um abraço, me conhecer, né? Um abraço um pouco mais de longe, já tomei a 3ª dose. Eu adoro aqui ficar com vocês, é um prazer. Sobre outros temas, se vocês quiserem também, Novembro Azul, Setembro Amarelo, estou aberta. É sempre num formato de bate-papo, mas sempre com referências técnicas científicas. Eu posso apoiar vocês e é muito legal, é importante que a gente confirme e fale esse tema. Seu Lourenço, muito obrigada por você anotar o 0800, que eu tenho certeza que você vai ajudar milhares de mulheres. Isso é muito bonito. Só queria fazer uma ressalva muito importante, que é sobre a vacina de Covid. Várias pessoas que tomam vacina de Covid no braço direito ou esquerdo podem ter uma alteração no linfonodo, né, que se chama aquela íngua, mas isso não quer dizer que é câncer de mama, tá? Então, assim, o recomendado é você não fazer ultrassom de mama tão perto da vacinação. Mas se você fizer, você avisa, olha, doutor, eu tomei a vacina nesse braço e pode ser que altere um pouquinho, mas isso não significa que você tem câncer e nem que vai causar câncer, tá? Significa que qualquer vacina, seja de Covid, seja de qualquer coisa, um pelo encravado pode aumentar esse linfonodo. Então, não significa nada. A gente tem que tomar esse cuidado de alertar vocês para as pessoas não terem medo. Perfeito. Nossa, isso é super interessante mesmo, porque tem ocorrido, a gente tem acompanhado mesmo pessoas, além embaixo na axila, também em outras regiões de aumento de linfonodos, né? Agradecemos muito, viu, Débora? E você é uma fofa, além de tudo. Obrigada, viu? Agradeço vocês imensamente, foi uma alegria. E vamos manter o canal aberto, estou aqui para ajudar. Eu até conversei com a Helena, se alguém tiver com dificuldade de ir na ginecologista e quiser antecipar os exames, contem com a gente aqui, que na Biodelta a gente promove a saúde, a gente quer a saúde de vocês, tá bom? Ótimo, obrigada pela parceria. Tchau, abraço. Tchau, abraço.